Já tive a possibilidade de falar durante a sessão e fiz questão de falar quando havia muitos deputados aqui no plenário, inclusive o presidente em exercício, André Siciliano, mas de fato esta casa, como poder legislativo, e inclusive tendo uma comissão específica que trata desse assunto, da qual eu faço parte, comissão essa presidida pelo deputado Carlos Mink, não podia passar a sessão dessa terça-feira, a primeira após os eventos ocorridos durante os Jogos Jurídicos do Estado no município de Petrópolis, sem citar essa questão com total repugnância, com total repúdio ao ocorrido. Quero mais uma vez dizer que nos entristece muito que em pleno ano de 2018 nós ainda tenhamos que assistir a esse tipo de situação, o que demonstra que a vigilância deve ser constante e que a educação para uma conscientização de uma sociedade que possa ser mais justa, mais plena, nos direitos iguais a todos, possa ter cada vez mais convicção. Quero reforçar aqui, deve sim ter todas as punições já anunciadas pela Liga das Atléticas, mas que isso não é o suficiente, né? A PUC já anunciou a abertura de uma comissão para poder averiguar e ver o que pode ser feito com relação aos alunos envolvidos, e a gente reconhece, né, essa atitude da universidade que nada tem a ver com o que alguns elementos dela fizeram. Agora, o que me causa espanto e me assusta é que esses alunos são possivelmente futuros juízes e promotores de justiça e cujas atitudes não condizem nem um pouco com os atos por eles praticados. Também quero reforçar o sentimento da população petropolitana, né? Com certeza os petropolitanos não estão felizes em ver nos sites de notícias, nas páginas dos jornais, o seu município ter abrigado jogos jurídicos que tenham ocorrido esses fatos. Mas é fantástica também a mobilização da população petropolitana no sentido de dizer que naquela terra e naquele município, na cidade imperial, não se aceitará atos de racismo e todos eles merecerão seu devido lugar de repúdio de toda Petrópolis. Mas isso não pode ficar restrito ao município de Petrópolis. Todos nós, como cidadãos do estado do Rio de Janeiro, devemos defender acima de tudo esse espírito de igualdade. Na sessão, inclusive, muito bem lembrado pelo deputado Jânio, autor da lei que já repele esse tipo de fatos nos estádios, nas arenas esportivas. Aliás, o esporte profissional tem nos ensinado muito com relação a isso, desde de banir torcidas até excluir equipes de campeonatos. Recentemente, na Libertadores da América, por exemplo, aconteceu a exclusão de uma equipe classificada por conta de atos racistas. E no esporte universitário ou amador isso deve ser mais veemente ainda, principalmente no esporte universitário, onde deve-se ter também as medidas socioeducativas para aqueles que cometeram, mas também como alerta para que ninguém venha a cometer. E finalizo essa questão relembrando mais uma vez o histórico samba da Paraísos do Tuiuti, vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, que diz, né, que tem o sangue avermelhado, e esse sangue avermelhado faz com que todos nós, absolutamente todos nós, sejamos iguais, que possamos olhar mais para a cor dos nossos sangues e muito menos para a cor das nossas peles, para entender que somos todos seres humanos. Senhor presidente, na próxima quinta-feira nós realizaremos pela Comissão de Assuntos Municipais, na sala 316 às 10 da manhã, uma audiência pública, cujo inclusive o presidente aqui em exercício, né, estará presente. É um tema que também tem o deixado bastante aflito, que é com relação à possibilidade da privatização de algumas estradas do Rio de Janeiro. Eu entendo que nos colocam numa posição, muitas das vezes, de ficar entre a cruz e a espada. Por quê?
De um lado, a incompetência de um Estado que não consegue cuidar das suas estradas. A realidade são estradas esburacadas, mato tomando conta da pista, escondendo placas, uma situação realmente alarmante. Eu diria que são poucas as exceções, se tiver exceções, de estradas cuidadas pelo Estado que estejam em boas condições. E ao mesmo tempo o Estado apresenta como solução a solução fácil, que é a privatização das estradas, entregar para terceiros e fazer com que a população, que já paga IPVA e paga tantos outros impostos e que ainda enfrenta a chamada indústria da multa, com pardais escondidos e que muitas das vezes as pessoas não têm os alertas devidos para poder andar nas velocidades condizentes com a legislação, e o Estado não usa esses recursos para cuidar das estradas e obriga o cidadão a pagar também pedágio. Então, ou seja, de um lado a situação perversa das estradas, do outro um Estado incompetente que vende a facilidade que o pedágio é a melhor solução. Nós precisamos fazer uma análise muito precisa, com muita transparência e mais. Um governo que está terminando querer fazer privatizações, um governo que não tem credibilidade e que a sua legitimidade se baseia apenas na questão de completar um mandato em que apenas cumpre tabela. É importante ressaltar que nos lotes separados pelo Estado, 3 empresas se interessaram pelo lote da região sul, 3 empresas se interessaram pelo lote chamado região noroeste, mas que atinge diretamente a região serrana, principalmente os municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Carmo, Cantagalo e assim por diante, assim também como Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana. 3 empresas se interessaram pelo litoral norte, aí um grave problema que é a região dos lagos, conexão entre São Gonçalo e Macaé, passando pela região dos lagos, destaque para o trecho entre Rio das Ostras e Macaé, e também os acessos a Cabo Frio e Armação dos Búzios. Ainda tem o lote do Porto do Açu, cujo 4 empresas se demonstraram interessadas, e o grupo 2, que é o da região metropolitana transbaixada, que ainda está para ser construída, e ali a saída da linha vermelha, né, não houve nenhum interessado. Então nós queremos ouvir o Estado, queremos entender se essa é a solução realmente melhor, mas acima de tudo dar total transparência e atuar no campo que nos cabe da fiscalização de todos esses trâmites e decisões que estão sendo tomados, sem criar um juízo prévio de valor, mas atentando que, de fato, existe algo que precisa ser dito. O governador assina o seu próprio atestado de incompetência, de quem não sabe cuidar das nossas estradas e de que muitas das vezes não vê com o olhar correto o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro. Do outro lado, também é fato que com estradas descuidadas a população, sim, ela é colocada também entre a cruz e a espada em pagar impostos e ter que ainda ser abatida com pagamento de pedágio, que realmente, de fato, na minha opinião, não é o mais justo. Obrigado, senhor presidente. Vou assumir a presidência para que Vossa Excelência possa também fazer a sua fala no expediente final.